Glórias a Deus. Como Deus é maravilhoso. Queridos, estava pesquisando a palavra e aí me veio uma história que dá para a gente ilustrar um pouquinho essa palavra, né? Tinha um casal e esse casal ele estava ali brigando e tudo mais e chegou a polícia, o negócio foi feio. Chegou a polícia. E aí, ali diante do policial, eles perguntando, e a mulher revoltada, e o cara ali todo assim, né? Falou, mas o que está acontecendo? Falou, não, a gente estava brigando e tal. E aí, falou, mas desde que acordamos, já começamos essa briga. Aí ele falou, não, peraí, deixa eu tentar entender. Aí perguntou para a mulher, falou assim, mas qual foi a primeira frase que ele disse quando ele acordou? Falou assim, olha, a primeira frase que ele falou foi, o que eu estou fazendo, que lugar, onde que eu estou, Beth? E aí, onde que eu estou, Beth? Eu falei, aí nós começamos a brigar, e já virou aquele negócio, mas só por conta de uma pergunta? Mas meu nome é Célia, né? Então, eu acho que o marido esteve em algum lugar que ele não devia, né? E com pessoa inadequada. Mas enfim, a questão é justamente, o tema da mensagem é: será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou no lugar certo? Esse é o tema da mensagem. E é interessante como muitas vezes a gente fica, né? A minha esposa, ela gosta muito de planta, já chegou nessa idade, sabe? De planta, cuidar de plantinha. Na hora que ela sai, antigamente, ela passava e comprava esmalte, sapato, agora o dinheiro vai tudo em planta. Né? Acho que a gente vai montar uma floricultura lá em casa, logo, logo. Né? E aí, só que é interessante, como assim, tem planta que dá bem num canto, aí ela muda de canto e põe naquele outro canto, aquele canto ela fica mais verde, fica mais feliz, e ela conversa com as plantinhas, né? Está nesse ponto já, né? É sério. Conversa com as plantinhas, e as plantinhas ficam felizes num canto, põe no outro, né? E é interessante como muitas vezes o lugar que eu estou é o lugar que vai me proporcionar as coisas, os nutrientes necessários, o ambiente adequado para que eu venha a me tornar melhor e mais parecido com Deus. Mais parecido com Deus. Mas às vezes a gente acha, né, nós humanos, é o lugar. Será que é o que vai me fazer prosperar e melhorar como cristão? E é interessante que nós aprendemos através da palavra de Deus qual que é o lugar certo para as nossas vidas. E nós entendemos que o lugar certo para as nossas vidas, o lugar certo para nós estarmos, é no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar. Às vezes algumas pessoas acham que é na igreja A, na igreja B, na igreja C, ou na cidade X, Y. Será se eu tivesse casado com outra pessoa, seria assim? Será que se eu tivesse aceitado uma outra proposta de emprego e não essa, seria desse jeito? Eu estaria melhor e tudo mais? Queridos, independente dessas situações, dessas escolhas, a questão é, se eu estiver no centro da vontade de Deus, vivendo os princípios da palavra de Deus, aí sim, tudo é diferente na minha vida, né? Mas quando eu não tomo a decisão de não estar no centro da vontade de Deus, não vivendo os princípios e os valores da palavra de Deus, aí vão vir consequências na minha vida, e consequências terríveis, terríveis, né? Abra sua Bíblia, ou acompanhe aqui pelo telão, né? Agora tem o telão, né, Mauro? Gênesis capítulo 12, do versículo 10 ao 13, vamos ler. Gênesis 12, do 10 ao 13. Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito para ali ficar, porque era grande a fome naquela terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse para sua esposa, né, Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele, então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã,
para que me tratem bem por sua causa e por amor a você, me conservem com vida. Então ali ele bolou um plano. Estava com fome, existia um período de seca, fome na terra e tudo mais. E Abraão, ele teve um plano. Vamos lá para o Egito. Vamos lá para aquele lugar. Chegando lá perto, começou a dar medo nele. Ele sabia como que era aquele povo. E ele traçou um plano ali com a esposa dele. Né? Então ele falou para ela exatamente isso. Olha, fala que você é minha irmã, não fala que você é minha mulher. Porque senão você é tão bonita que vão acabar me matando para ficar com você. Né? Então ele se preocupou mais com ele. Naquele momento, Abraão, que é o nosso pai na fé, ele saiu do centro da vontade de Deus. E ele bolou um plano por não confiar na provisão de Deus, no sustento de Deus na sua vida. Então ele escolheu ir para um lugar, e naquele lugar ele teve que mentir para ficar ali. E por essa razão ele acabou tendo uma consequência. E a consequência foi que ele usou dessa mentira. Faraó realmente se encantou pela mulher dele, ficou com a mulher dele, casou com a mulher dele, e então veio uma grande maldição ali sobre o povo do Egito. E ele entendeu, descobriu que de fato eles eram casados, e por isso veio um castigo sobre a vida deles, e Faraó mandou chamar ele e falou assim: por que você não me disse que ela era sua esposa? E agora veio tamanha maldição sobre a nossa vida. Quer saber? Pega a tua mulher, pega tudo que você conquistou, que eu te dei, ele deu presente. Então pega tudo que você tem e vai embora daqui. Vai embora daqui. Então nós entendemos, olha só, ele teve que ver a mulher dele com outro homem, viver tudo aquilo. Eu estava conversando com uma mulher outro dia, e essa mulher estava num conflito lá. E eu gosto de estar indo naquela determinada igreja. Só que lá, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Não vou falar especificamente o caso, mas enfim. Ela falou como se, eu ali, por exemplo, não podia, era pecado, proibido assistir televisão naquela igreja que ela estava indo. E então ela gostava de televisão e tinha na casa dela, então ela fazia escondido. Então, se alguém perguntasse, você está assistindo televisão? Ela tinha que fazer o quê? Mentir. E aí ela falou, não, porque lá é muito de Deus e tudo mais. Você me parece, será que parece justo de para você estar num lugar e dizer que ali você está sendo abençoada e aprendendo mais de Deus, num lugar onde para você ser aceita, você precisa usar de uma mentira? Será que realmente esse é o lugar que você precisa estar? Será que esse é o lugar certo para você? Quando eu digo lugar certo, não necessariamente da igreja X, mas na condição que ela está, ela poderia muito bem estar ali. Uma vez que ela, não, tudo bem, aqui vocês não usam televisão, então deixa eu a televisão de lado, se eu sei que ali é bênção para mim, estar naquele lugar, eu vou continuar naquele lugar. Com tranquilidade no meu coração, vivendo os princípios e valores de Deus. Meu irmão, nunca negocie a sua fé. Se você precisa de usar de uma mentira para você estar em um ambiente, então esse ambiente não é para você. Se você precisa abrir mão de alguns valores e princípios de Deus para você se relacionar com algumas pessoas, ter uma amizade com alguma pessoa, então essas pessoas não são para você, ou aquilo que você está praticando não serve. Nós não podemos negociar com Deus. O lugar certo para mim não é uma edificação, o lugar certo é eu estar na vontade de Deus. Como que você tem andado diante de Deus? Como que estão as suas atitudes, as suas práticas? Será que para você estar dentro de algum ambiente, de alguma situação, de algumas amizades, você tem que estar fingindo ser algo que você de fato não é? Mentindo ou praticando coisas que você sabe, para você ser aceito ali, você sabe que aquilo não agrada o coração de Deus, e para você ser aceito, você tem que praticar aquelas coisas. Então eu quero te dizer, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Então, é muito importante você vigiar as suas amizades, vigiar as suas práticas, o que você está fazendo. E é interessante que tem um texto aqui o texto em Gênesis 13.
Gênesis 13, versículo 11, diz assim: Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Ló foi acampando até chegar a Sodoma, aonde vivia uma gente má, que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Então a gente sabe que chegou um momento que foi crescendo as propriedades de Abraão, de Ló, e ele é sobrinho, então eles estavam caminhando juntos, e chegou um momento que os pastores deles, os funcionários dele começaram a brigar entre si. Então eles entenderam, peraí, não está dando mais, não está cabendo mais no mesmo ambiente tudo. Então eles tinham aquilo que era dele, eu quero que era do outro. Vamos ver o seguinte, então já que está tendo essa discórdia, faz o seguinte, para o lado que você escolher, eu vou para o lado contrário. Então você tem a oportunidade de você escolher. E é interessante que Ló, ele foi para, a escolha dele foi dentro de um contexto natural, de tirar um benefício. Então ele olhou e falou, qual que vai ser mais benéfico para mim? Eu para as regiões montanhosas, onde não tem tanto espaço para o meu gado? Aí ele olhou para as Campinas Verdes e falou assim, rapaz, que lugar bonito. Mas ele sabia qual era o povo que habitava ali, quais eram as práticas daquele povo. Mas era benéfico para ele, financeiramente. Então ele escolheu, falou, então eu vou para cá. Abraão, tranquilo, pode ir, eu vou seguir para esse lado. E a Bíblia fala aqui que ele foi acampando, foi se achegando, gradativo. Perceba que ele não foi de pronto lá para Sodoma. Eu mudei, já estou mudando aqui na cidade grande, está tudo certo. Não, ele foi acampando, ele foi chegando, foi um processo gradativo, até ele chegar e morar lá naquela cidade. Uma cidade onde havia um povo mau, um povo com práticas pecaminosas muito graves, que era totalmente contrário àquilo que era do agrado de Deus. E ele foi se achegando naquilo por ganância do seu próprio coração. E qual foi o resultado disso? Chegou o momento, então, Abraão teve compaixão, porque foi avisado que Deus iria destruir aquele lugar. Mas espera aí, está ali o meu sobrinho. Ele foi generoso com seu sobrinho e começou a orar por ele, interceder por ele. E aí então chegam os anjos lá e fala para ele, olha Ló, essa cidade aqui não vai permanecer. E ali houve uma situação e tudo mais, olha, pega tudo que você tem, chama as pessoas que são da sua família, tuas filhas, tua mulher, teus genros, e vamos sair desse lugar. Os genros não deram moral, acharam que ele estava pirando ali, e ele pegou as filhas da mulher e foi indo, falou, você vai para a montanha. Pô, mas ali não vai dar nem tempo você ser atingido pelo castigo de Deus. Tem uma cidadezinha pequena lá, posso ir para lá? Ok, negociou e foi para lá. E aquela cidade foi destruída. Foi só que vocês não olham para trás, não retrocedam. Vocês já cometeram o erro de ter tido uma escolha errada. Então não caia nesse erro de novo, de olhar para trás, sabe, de esse apego. E na hora que estava acontecendo, a mulher dele olhou para trás e ali ela sofreu o mesmo castigo que aquele povo. E Ló foi sozinho. Então olha só, uma escolha errada pode custar pessoas que nós amamos. Na sua vida, integridade física, Ló não foi atingido, mas a família dele foi atingida. Uma escolha dele, uma escolha errada. E a escolha errada dele levou ele a ele perder o que ele tinha. Se o desejo dele, não, eu vou para que eu conquistar, né, vai ser um negócio bom para mim, mas ali, para isso eu tenho que me aproximar de pessoas que não agradam o coração de Deus, e ele sabia disso? Querido, se você está se associando com pessoas, se aproximando de coisas que não agradam a Deus, que você sabe, mas você devagarzinho vai chegando e vai sentindo, sabe, vai tateando, né? Não, cheguei perto, não aconteceu nada, cheguei perto, não aconteceu nada, cheguei perto, não aconteceu nada. Quando você menos espera, você está envolvido naquelas práticas. Quando você menos espera, você está no meio daquele povo, não tem como mais você sair. Por quê? Para eu sair, vou ter que deixar minhas fazendas, vou ter que deixar tudo, vou ter que começar do zero, é muito mais difícil. Então, o que Deus fala? Se você entende que aquilo não é o sendo a vontade de Deus, não vai agradar o coração de Deus, nem chega perto. Se aquela prática não agrada o coração de Deus, nem chega perto. Porque isso pode custar a sua família. Isso pode custar pessoas que você ama.
isso pode custar a sua salvação, isso pode custar muito. Por isso que o lugar onde eu devo estar, é importante eu entender que é o centro da vontade de Deus. E aí eu te pergunto, será que você está no lugar certo? Será que você tem andado no meio de pessoas que agradam o coração de Deus? Será que o teu desejo realmente é de estar no centro da vontade do Senhor, agradando, honrando a vida, a presença de Cristo na sua vida? Irmãos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque é um passo que a gente dá. Isso pode custar muito caro. Então é importante você entender que precisamos obedecer ao Senhor. E por falar em obedecer ao Senhor, o livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: ali, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro, e tu respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouvistes a minha voz. Me responda, será que Jonas precisava passar pela aflição que ele passou? Sim ou não? Não, não precisava. Não precisava. Primeiro que Jonas, na verdade, ele foi desobediente. Mas não só desobediente. Ele achou na sua ingenuidade que ele podia fugir de Deus. Você entende que ele estava num lugar e Deus pediu para ele ir para um determinado lugar para pregar a palavra de Deus. E a decisão dele foi: eu quero saber, eu vou pegar um navio e eu vou partir para um outro lado. Para ele simplesmente ser desobediente, ele não precisava pegar um navio e ir para outro lado. Era só ele ficar onde ele estava. Ele já estava desobediente e já não estava indo no lugar onde ele não queria ir. Simples assim. A questão é que nós, seres humanos, nós achamos que podemos fugir de Deus. Então o desobedecer é uma situação, mas eu não consigo fugir de Deus, essa é bem da verdade. Então não é mudando de igreja, mudando de cidade, mudando de sei lá do que, de roupa, não é isso que vai fazer com que Deus pare. Ah, não, agora ele mudou de cidade, agora não, então está tudo certo, eu vou dar mais uma oportunidade. Você já está sendo errado. A gente precisa se consertar onde nós estamos. A gente precisa realmente se colocar na presença de Deus em obediência. E aí então ele pega, não, vou fugir de Deus, pega lá e compra uma passagem e vai para outro canto. No meio do caminho, um temporal e tudo mais, e o navio já estava para apagar, para cair e tudo mais. Começam a jogar as coisas e de repente alguém fala assim: peraí, acho que alguém que está aqui, está com algum problema aqui. Quem é que está com problema aqui? E aí aparece, não, sou eu, Deus me deu uma ordem e eu estou fugindo de Deus. Ah, é? Então o problema é você? Então tchau, amigo, né? Vai para o mar, vai para a água. Foi para a água. Acabou a tempestade e tal. A Bíblia fala que o grande peixe foi lá e ali que chega essa passagem, que diz que quando ele estava lá no fundo, lá já pronto a morrer, já destinado a isso, aí ele se quebrantou e se rendeu ao Senhor. Ô Senhor, agora eu estou clamando ao Senhor, agora que não tem mais chance, não tem para onde ir, não tem para onde correr, daqui para cá é a morte, então eu acho que eu vou fazer a tua vontade. Queridos, você não precisa chegar lá no abismo, você não precisa chegar lá no fundo do poço, você não precisa destruir a tua casa, a tua vida, você não precisa chegar nesse ponto para você tomar uma atitude. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus. A energia que ele demandou para entrar naquele navio e fugir de Deus, e passar por tudo que ele passou, era muito mais fácil ele simplesmente obedecer. Não, tá bom, Senhor, entro aqui, vou lá, prego a palavra e tudo mais. Se eu não me identifico com aquele povo, pelo menos eu ganho isso para o Senhor, cumpri minha parte. Olha, gente, Deus abençoe, siga no caminho de Deus, partiu, obrigado, né? Mas não. Entende que ele demandou uma energia muito maior, se prejudicou de uma tal forma, para depois ter que fazer o quê? Obedecer a Deus.
Então, meu irmão, você não precisa chegar naquele ponto. Você só precisa obedecer. Só precisa obedecer. Sabe por que muitas vezes as coisas vão dando errado? Desobediência. Desobediência. Cutuca teu irmãozinho assim e fala assim, ó, ixi, acho que essa foi para você. Segunda Samuel, capítulo 11. Segunda Samuel, capítulo 11, do 2 ao 5. Olha só. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher. E soube que ela era Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las. Eles a trouxeram, Davi teve relação com ela. Betseba tinha justamente terminado o ritual menstrual de purificação, ou seja, tinha acabado a menstruação, estava num período fértil, né? E ela voltou para casa, depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando tudo isso. Muito bem, Davi ele era um rei. E a Bíblia ainda chama que ele era um homem segundo o quê? O coração de Deus. Mas esse homem, irmãos, a verdade é que não importa o que a gente comete de erro, sempre tem oportunidade, desde que haja o que no nosso coração? Arrependimento. Arrependimento. Só que ainda que nós venhamos a ter o arrependimento, aquilo que a gente faz de errado vão ter consequências nas nossas vidas. Davi, ele estava num lugar errado. Davi, ele era um rei. Naquele tempo, os reis, eles iam para a batalha junto, mas ele decidiu ficar ali. Estava tendo o soninho da beleza, levantou, não tinha o que fazer, foi dar um rolezinho no terraço, tomar um sol, pegar uma melatonina ali, uma vitamina D, né? E aí, o que mais tem para fazer aqui? E ele se depara com o laço, se depara com o laço. Uau, que mulher bonita, que mulher bonita. Fala que vê quem que é aquela mulher. E vem um relatório, irmão, o rei, ela é esposa do cara que está lá no campo de batalha, lutando a sua luta do teu reino. Tá, então ela está sozinha? Traz ela aqui. Meu Deus. Percebe que tem coisas que a gente sabe que está errado e continua errando. Ele já não estava no lugar que devia estar, ele devia estar lá batalhando a luta do seu povo, a luta do reino dele, mas estava lá, né? Tem uma frase que é muito comum, né? Mente vazia, o quê? Então arruma o que você fazer em Deus, irmão. Não fica se abestando, se bobeando à toa. Não fica, porque você ficar à toa, você vai ficar vendo coisa e atraindo coisas que vão te afastar de Deus. E ali então foi o que aconteceu. E resultado disso, aquela mulher que ele se envolveu engravidou. E então, descobriu-se tudo e tal. Aquela criança nasceu, depois morreu e tudo mais. E da casa dele, a Bíblia fala que, olha o que teve. Filho assassinado, filho assassino, né? Briga entre a família. Virou um caos a família dele. E nunca mais endireitou. Virou um caos. Ele se arrependeu. Mas a consequência que gerou na casa dele, isso continuou. Então, muitas vezes, não ache você, não, toda vez que eu pecar, não, eu vou pecar, eu sei que Deus vai ter que me perdoar mesmo, e está tudo certo. Não, não é bem assim. Tome cuidado, para você não sair do centro da vontade de Deus.
Tome cuidado, Deus vai te perdoar, mas as consequências naturais, elas vão seguir em frente. Vão seguir em frente. As consequências naturais. Irmãos, é assim, não pense você ser pular de um prédio no meio do caminho, na queda livre. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo. Você vai cair em pé e sair andando. Você vai se espatifar lá embaixo. Entende? Então, irmãos, é importante nós estarmos no lugar certo, e é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Para a gente ir finalizando, o último exemplo. Lucas 22, 54. A seguir diz assim: eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro os seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi, sentou-se com os que estavam em volta do fogo, e uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou para ele e disse: esse homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, eu nem conheço esse homem. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que eu estou no lugar certo? O lugar certo é na posição de realmente verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador não é aquele que chega aqui na igreja, na hora dos louvores, dos cânticos, levanta a mão, fecha o olho bem com cara de adorador e faz expressão de adorador. Não é isso que é ser adorador. O adorador é aquele que no seu dia a dia expressa Jesus. É aquele que no trabalho não é diferente daquele que está aqui dentro da igreja no culto do domingo. É aquele que expressa Cristo através de atitudes. Eu achei lindo, outro dia a Maríndia mandou uma foto lá, né? De uma oração que eles fizeram lá no trabalho. Lá no trabalho, a Maríndia, além de ser uma excelente profissional, ela é reconhecida como uma grande mulher de Deus. Lá no trabalho da pastora Ariane, além de ela ser uma excelente profissional, ela é reconhecida como uma grande mulher de Deus. Um dia eu estava passando um áudio lá, ouvindo, o patrão tinha mandado uns áudios lá para ela, e ela estava ouvindo lá, e ele mandou um áudio no grupo, falou assim: agora o que nos resta é fazer como a pastora Ariane nos orienta. Vamos orar. Vamos orar. Então, a gente não tem que ser o pastor só aqui dentro. Eu não tenho que ser só o cristão aqui dentro. Eu tenho que ser no meu dia a dia. Lá onde eu estudo, lá onde eu trabalho, lá no meio dos meus amigos. Na hora que está jogando futebol. Na hora que está na rodinha das amigas. Né? Cuidando do que está falando. Né? Então, é importante a gente ser referência aonde nós estivermos, porque esse é o lugar certo. Esse é o lugar certo. É o lugar onde eu sou um verdadeiro adorador. É o lugar onde eu represento a Cristo. É o lugar onde realmente eu expresso o Cristo que há dentro de mim. Eu sou um verdadeiro cristão. É nesse lugar. E aqui a gente vê que Pedro, ele estava ali se esgueirando. Era um momento crucial na caminhada de Jesus, naquilo que eles estavam vivendo. Era um ponto de partida para um próximo nível, para uma nova etapa. E ele estava ali se escondendo. E ele foi, em vez de estar ali orando, em vez de estar acalentando os outros irmãos que estavam passando por tudo aquilo, não, ele foi lá se misturar com os algozes dele, com aqueles que estavam perseguindo Jesus, se aquecendo à beira do fogo, só para observar. Irmãos, pare de ser um observador. Pare de ser um ouvinte. Pare de ser aquele que fica só ali na teoria, não tem que praticar. A gente tem que colocar em prática o que a gente vive. Senão não somos ninguém em Cristo Jesus. Porque eu conheço versículos bíblicos. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Se você não viver aquilo, sinto muito. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então o Senhor nos chama para ter uma vida com Deus. E é no dia a dia, é nas nossas práticas, é no nosso proceder. É aí que nós honramos a Deus. É dentro da nossa casa. É vivendo a verdade. Quando nós erramos, reconhecemos que nós erramos e mudar nossas atitudes. E não continuar na mesma sempre.
Aleluia. Oh, papai. Vamos colocar de pé, igreja. Salmos 25, versículo 12 ao 14 diz assim. Preste atenção. Aqueles que temem o Senhor, olha só. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir, e eles sempre terão sucesso, e a terra prometida será dos seus filhos. O Senhor Deus é amigo daqueles que o temem, e lhes ensina as condições da aliança que fez com eles. Aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele. Você está aprendendo com Deus como você tem que viver? Você está colocando em prática o que Deus está te ensinando? O Senhor está te mostrando o caminho que você tem que seguir. Naquilo que está errado, se conserta, meu irmão. Nos ambientes onde você tem vivido e que não está de acordo com a vontade de Deus, se afasta. Está te fazendo mal, te afasta. Ah, mas, pastor, então como que eu vou ganhar os meus amigos? Como que eu vou ganhar as vidas para Jesus? Você vai ganhar no momento que você estiver bem e ser uma referência. No momento onde você está vulnerável, você tenha que se fortalecer no Senhor. E depois disso você vai ter vigor para não se contaminar, para não se influenciar, mas ser um influenciador. Enquanto dentro de você não mudar, não basta somente externar. Eu por fora eu estou bem gospel. Não, dentro você tem que ser de Jesus. Na sua maneira de pensar, na sua maneira de agir. E aí sim você vai saber o caminho que você deve seguir. E a consequência disso é que você vai ter sucesso. Na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, no evangelismo. Fora isso, infelizmente nada acontece. Infelizmente a gente fica numa gangorra. Olha, eu estou bem. Dali um pouquinho eu estou lá embaixo. Não quero nem saber de Deus. Dali um pouquinho eu vejo que esse buraco não é legal. Ah, eu quero saber, sair. Eu vou escalar e chego lá em cima. Ah, que bom. Aí dali um pouquinho eu afundo de novo. A Bíblia fala que nós não devemos ser inconstantes, sendo levados pelos ventos. O único vento que tem que nos levar é o vento do Espírito, que sopra onde Deus quer. Não pelos ventos voláteis das doutrinas, das coisas do mundo, onde eu fico mais perdido, não sei nem para onde eu vou, nem para onde eu estou. Que você entenda. Talvez você venha se questionando qual que é o lugar que eu devo estar. Qual que é o lugar certo? O lugar certo é no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é o lugar aonde você se transforma na sua vida, no seu interior. O centro da vontade de Deus é onde você sabe que tem lugares que você não deve, não convém você estar. Aonde você não negocia valores, aonde você não se vende por um benefício próprio para você estar naquele lugar e depois acabar perdendo pessoas que são tão preciosas para você. Esse é o lugar, é o centro da vontade de Deus. O lugar onde você expressa Jesus de verdade. O lugar onde realmente você representa Cristo, que vivendo a vontade, a presença de Deus na sua vida. Quero convidar você olhar para a sua vida, fazer uma análise e se perceber, será que eu estou nesse lugar? Agora eu entendo qual que é o lugar certo. O lugar certo não é entre denominações, o lugar certo não é em cidades. O lugar certo não está dentro de um ambiente físico. O lugar certo ele é conceitual, e o conceito da presença de Deus. O lugar certo é o lugar onde realmente eu sou um verdadeiro adorador. Esse é o lugar certo. É no lugar de adorador. É no lugar de representante de Jesus. É no lugar onde eu honro a Deus. Será que com as suas atitudes você tem honrado a Deus?
Será que nas tuas escolhas você tem honrado a Deus? Será que na tua casa você tem honrado a Deus? Feche os seus olhos e adore ao Senhor. Ore a Ele. Se arrependa de todo o seu coração. Que realmente você possa buscar a Cristo no seu interior, no seu íntimo. Peça perdão, se arrependa. E você vai ver Deus agindo na sua vida. Você vai ver a restauração no seu lar. Você vai ver a restauração na sua saúde. Você vai ver a restauração no seu ministério. Você vai ver a transformação da sua vida. Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui estamos, ó Pai, na Tua presença. E a Tua presença é o lugar que nós desejamos estar. Todos os dias, todos os momentos, na Tua presença. Compreendendo que os Seus olhos estão em todos os lugares. Que o Senhor está em todos os lugares. E que a nossa vida se amolde a Ti. Senhor, que em nome de Jesus venhamos ser verdadeiros adoradores, que Te adoram em espírito e em verdade.